Você já se perguntou quem venceria num confronto de gênios do esporte, quando colocamos frente a frente dois dos personagens mais completos de Blue Lock e Kuroko no basquete? De um lado, temos Reo Mikage, o camaleão de Blue Lock que pode se adaptar a qualquer situação dentro de campo. Do outro lado, Kizzy Ryota, o prodígio que copia qualquer habilidade que vê, elevando seu nível de basquete a níveis sobre-humanos. Hoje a gente vai muito além do que é visível, comparando esses dois monstros do esporte em aspectos que realmente importam. Mas antes do vídeo começar, não esquece de deixar aquele like maroto para fortalecer o canal, e se você ainda não é inscrito no canal Renotaku, já aproveita para se inscrever para não perder os próximos vídeos. Agora que o recado foi dado e o pedido foi feito, bora lá deixar de enrolação e bora logo pro vídeo. Reo Mikage é filho de uma família bilionária e desde cedo teve acesso a tudo. Educação, idiomas, artes e esportes. O que ele quisesse, ele aprendia. Mas ao contrário do que muitos esperavam, ele não queria só herdar os negócios da família. O Reo queria conquistar algo com as próprias mãos. E foi no futebol que ele encontrou seu verdadeiro propósito. Em Blue Lock, o Reo se destaca por sua capacidade de adaptação, técnica refinada e principalmente por sua habilidade de copiar movimentos de outros jogadores com extrema rapidez, algo que o torna um verdadeiro coringa dentro de campo. Já o Kizzy Ryota, de Kuroko do basquete, começou a jogar basquete bem depois dos outros membros da geração dos milagres, mas o que ele não teve em tempo de prática, ele compensou com um talento natural absurdo. O Kizzy possui a incrível capacidade de copiar qualquer movimento ou habilidade que veja uma única vez, desde que seu corpo seja capaz de acompanhar. E mais do que isso, ele é um monstro atlético, com velocidade, agilidade, salto e visão de quadra apuradíssimos. Mais pra frente na obra, ele desenvolve o Perfect Copy, ou melhor dizendo, a cópia perfeita, podendo reproduzir até mesmo as técnicas mais complexas de outros gênios como o Aomini e o Midorima, ou seja, o cara é um monstro. Agora que a gente já relembrou um pouquinho quem são esses dois gênios absurdos de Kuroko no basquete e Blue Lock, você deve estar se perguntando: como comparar dois personagens que nem jogam o mesmo esporte? A resposta é simples, jovem mancebo. A gente vai analisar os dois com base nos feitos em seus respectivos jogos, levando em conta fatores como versatilidade técnica e adaptabilidade, inteligência de jogo e capacidade de leitura, protagonismo em momentos cruciais, espírito competitivo e ambição, e resistência física e durabilidade em jogo. Esses são os critérios que eu estabeleci para a gente fazer o comparativo desses dois jogadores. Vamos pontuar cada categoria e ver quem leva a melhor em cada uma delas. Está preparado? Então vamos começar esse duelo. Reo Mikage é conhecido no universo de Blue Lock como o jogador mais versátil de sua geração. Ele literalmente construiu sua carreira futebolística copiando e treinando com os melhores, absorvendo as características únicas como os passes de Nagi, o posicionamento do Izagi e as movimentações de Meguro Bakira. Sua adaptabilidade não é apenas física, mas também mental. Ele consegue ler o jogo em tempo real e ajustar sua abordagem para neutralizar qualquer adversário. Já o Kizzy Ryota leva a ideia de versatilidade para outro patamar. No universo de Kuroko no basquete, o Kizzy é apresentado como um verdadeiro fenômeno capaz de replicar os movimentos de qualquer jogador que observe com precisão quase inumana. E não estamos falando aqui apenas de fundamentos básicos. Ele copia os dribles do Aomini, os arremessos do Midorima e as técnicas defensivas do Akashi. E no ápice de sua evolução, ele desbloqueia o Perfect Copy, onde consegue replicar múltiplos estilos simultaneamente. O cara é simplesmente um absurdo. Enquanto o Reo, ele consegue adaptar suas próprias habilidades e encontrar soluções criativas. O Kizzy literalmente se transforma nos adversários mais fortes por alguns minutos. Dois gênios com abordagens diferentes. O Reo pela estratégia e o Kizzy pela precisão. Aqui a gente vai de empate, tá, guys? Mas se você achar que um venceria esse duelo, deixa aqui nos comentários o porquê. O Reo Mikage é um estrategista nato. Ele entende não só o seu papel dentro de campo, mas o jogo como um todo. Essa inteligência permite que ele antecipe jogadas, preencha espaços vazios e construa ataques mesmo em situações de pressão. Durante a Neo Egoist League, ele mostra que não é só um ajudante do Nagi, mas alguém que lê o adversário com precisão cirúrgica e constrói a oportunidade sozinho. Já o Kizzy é um mestre da observação e análise. O seu estilo de jogo depende diretamente da sua capacidade de ler os adversários com rapidez e precisão. Ele precisa entender não só os movimentos técnicos, mas também o timing, o padrão corporal e o ritmo do oponente. Isso exige um tipo de inteligência que vai além da tática, é quase instintiva. Além disso, ele aprende em tempo real, mesmo durante a partida, e se adapta no segundo seguinte. Se por um lado o Reo é mais cerebral e calculista em suas ações, o Kizzy é intuitivo e adaptativo. Ambos são incrivelmente inteligentes no que fazem, mas com ênfases diferentes. O Reo é voltado para construção e planejamento, o Kizzy na observação e execução.
Em Blue Lock, Hell inicialmente mais parecia um suporte para o talento de Nagi, mas à medida que o torneio avança, ele se liberta dessa sombra e mostra que também pode ser o protagonista. Um exemplo marcante é na Neo Egoist League, onde o Hell começa a se destacar como uma peça central da equipe inglesa. Ele domina o meio-campo, cria jogadas perigosas e impõe sua personalidade com firmeza. Tudo isso com uma confiança que muitos não esperavam dele. No caso de Kizzy, o seu protagonismo vem principalmente em partidas decisivas do Intercolegial e da Copa de Inverno. Uma das cenas mais icônicas de sua trajetória é quando, mesmo lesionado, ele entra no jogo contra a equipe do Almini e ativa o Perfect Cope, usando simultaneamente habilidades de múltiplos jogadores da geração dos milagres. Ele dribla como Almini, arremessa como Midorima e defende como Murasaki Bahara. Tudo isso com um corpo em frangalhos, mas com uma determinação absurda. Essa cena mostra o quanto Kizzy brilha sob pressão, não só tecnicamente, mas emocionalmente também. Ambos têm momentos épicos. Hell conquistando o protagonismo por méritos próprios e crescimento pessoal, e Kizzy enfrentando adversidades físicas e psicológicas para mostrar que é muito mais do que apenas um imitador. Aí você decide nos comentários. Vamos que vamos! O Hell Mikage começou como alguém que jogava pelo prazer e pela busca de significado, mas ao longo de Blue Lock o seu espírito competitivo explode. Ele percebe que quer ser o melhor não por outro, mas por si mesmo. Sua ambição cresce junto com sua frustração em ficar na sombra de Nagi, e quando ele decide se reinventar, vemos um novo Hell nascer, um que tem fome de vitória e de reconhecimento. O Kizzy, por sua vez, é movido por sua necessidade quase obsessiva de se provar. Como alguém que só copia, ele é constantemente subestimado por não ser um criador original. Isso o força a querer vencer os melhores usando as próprias armas dele. Kizzy não quer apenas vencer, ele quer mostrar que pode ser o melhor mesmo no território do seu oponente. Esse tipo de ambição é o que leva a arriscar tudo em momentos decisivos, mesmo com o corpo no seu limite, como eu falei antes do jogo contra o time do Almini. Ambos são movidos por um desejo profundo de autoconfirmação. O Hell quer provar que é mais do que uma sombra de Nagi, já o Kizzy quer provar que é mais do que só uma cópia. E essa rivalidade interna os impulsiona a fazer jogadas que beiram o impossível. A única coisa que eu posso dizer para vocês é que vai ficar difícil de vocês avaliarem quem é o melhor, viu? Técnica e estratégia são ótimas, mas resistência física é o que sustenta uma performance do começo ao fim. O Hell Mikage não é o mais atlético, mas tem uma preparação física muito sólida. Ele consegue jogar os 90 minutos em alto nível, vai e volta, apoia o ataque, recompõe a defesa sem perder a intensidade. Durante a Neo Egoist League, ele mostra essa constância absurda. Está sempre presente, sempre no ritmo, mesmo sob pressão de seus adversários. Já o Kizzy Ryota, por outro lado, é explosivo. Os seus saltos, reflexos e velocidades são de elite, mas o seu corpo sofre quando ele ativa o Perfect Cope. Em vários momentos, ele joga lesionado, exausto e mesmo assim continua jogando. O exemplo mais marcante é o jogo que eu falei antes, contra o time da Almini, onde o Kizzy mal conseguia andar no final, mas continuou jogando até o final. Ou seja, o Hell é regular, durável, resistente e joga até o apito final. Já o Kizzy é explosivo, intenso, mas com limite físico muito bem estabelecido. Aqui temos um duelo entre o resistente de maratona e o sprinter que queima tudo de uma vez. Aqui nesse caso o Hell venceria no longo prazo, né? Bom, guys, colocar o Hell Mikage e o Kizzy Ryota frente a frente é mais do que comparar futebol e basquete. É analisar duas filosofias diferentes de talento de personagens que são muito parecidos. O Hell ele representa o crescimento contínuo, a construção estratégica e o domínio coletivo. Já o Kizzy representa a genialidade instantânea, a adaptação absoluta e o domínio técnico individual. Se for uma disputa de habilidade técnica máxima, talvez o Kizzy leve a vantagem com o seu Perfect Copy, até porque o cara simplesmente consegue copiar os melhores jogadores da geração dos milagres. Mas se a pergunta for quem constrói uma vitória do zero, com consistência e inteligência, o Hell pode te surpreender bastante. Mas agora eu quero saber de você, manito. Quem você acha que venceria num duelo direto entre esses dois gênios? Você prefere jogadores que constroem seu talento ou que nascem com o dom natural? E qual personagem você quer ver no próximo duelo épico aqui do canal Renotaku? Deixa aqui nos comentários a tua opinião. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like maroto para fortalecer o canal. E se você ainda não é inscrito no canal Renotaku, já aproveita para se inscrever para não perder os próximos vídeos. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Te encontro no próximo X1. Valeu, manito. Até a próxima. Fui!